E aí pessoal, tudo bem? Então tô aqui de novo, mais um vídeo que eu prometi pra vocês. E a pergunta que deve estar na cabeça de vocês é bem simples, né? Professor, por que você tá com esse chapéu ridículo? E eu tenho algumas respostas. Primeira, não deu satisfação pra vocês. Segundo, não é um chapéu ridículo, é um chapéu incrível. E terceiro, porque eu quero ficar temático, porque o tema de hoje é ecologia. Olha só que lindo meu chapéu, é do Museu de História Natural. Ele é maravilhoso, ele é de biólogo e eu vou usar ele, não tô nem precisando falar, tá bom? No vídeo de hoje a gente vai retomar alguns tópicos importantes de ecologia. O Enem tá aí, vocês estão meio preocupados com a revisão, que a nossa revisão vai acabar ficando para depois do Enem, né? O Enem vem antes da revisão de ecologia, então eu fiz esse vídeo aí para compilar esses dados. Tudo bem? Importante a gente retomar que ecologia é o estudo dos ecossistemas, e a gente vai ver exatamente o que é isso hoje. Ecologia vem de duas palavras gregas, oikos, que quer dizer casa ou ambiente ao seu redor, e logos, que quer dizer estudo, ou seja, ecologia é o estudo do ambiente, é o estudo da nossa casa. E olha que feliz, vamos estudar o meio ambiente agora, retomando 3 tópicos principais dentro de ecologia. Bom, meninos, então o primeiro tópico importante para a gente relembrar aqui são os níveis de organização. Então, dentro de ecologia, o primeiro tópico abordado são os níveis de organização. Bom, vale lembrar que ecologia vai falar da interação das pessoas com o ambiente, né, com oikos, com a casa onde elas vivem, e esse estudo vai partir de um organismo. Olha só que bonitinho. Então, eu tenho um organismo e um conjunto de vários organismos formam uma coisa chamada de população. Então, uma população em ecologia é um conjunto de vários indivíduos da mesma espécie que habitam um determinado local em um determinado período ecológico evolutivo aí, tá bom? Se eu tenho um conjunto de várias populações, eu formo uma outra coisa chamada comunidade. Então, o que é comunidade? Nada mais é do que o conjunto de vários organismos, animais, vegetais que habitam o mesmo lugar em determinado tempo biológico. Já a outra nomenclatura que a gente tem aqui é o termo ecossistema. O que seria ecossistema? Bom, ecossistema seria justamente a interação de várias comunidades com os fatores abióticos daquele lugar. O que são fatores abióticos? É importante a gente retomar. Fatores bióticos são todos os seres vivos, são todos os organismos vivos. Já os fatores abióticos são os fatores não vivos. Como assim? A luminosidade, quantidade de umidade, de água, disponibilidade, entre outras tantas coisas, tá? Tipos de solo, a interação destes organismos com esses fatores abióticos formam o que a gente chama de ecossistema. E o conjunto de todos os ecossistemas formam aqui, olha que bonitinho, a nossa biosfera. Tudo bem? Bom, é importante a gente sempre lembrar que isso funciona sempre como categorias hierárquicas que estão umas dentro das outras. Como assim, professor? Bom, tá vendo esse pontinho laranja? Então, faz de conta aí com a imaginação de vocês que esse pontinho laranja representa um organismo, certo? Sei lá, pode ser um gnu, uma gazela, como no nosso esquema, e eu tenho um conjunto de várias gazelas. Ou seja, se eu tenho um conjunto de vários organismos da mesma espécie, eu tenho uma coisa chamada... Isso aí, população, tá? Agora vamos supor que, assim como no nosso esquema, além daquelas gazelas, eu tenho alguns gnus, eu tenho zebras, enfim, eu tenho organismos de outra espécie. Bom, se eu tenho vários organismos da mesma espécie formam população, mas se eu tenho vários organismos de espécies diferentes, eu tenho uma coisa chamada comunidade, certo? Vamos supor que esta comunidade ela está interagindo com fatores abióticos, que eu quis representar aqui com esse post-it verdinho, tá? Então, esses organismos de diferentes espécies, ou seja, mais de uma população formando uma comunidade, interagindo com esses fatores abióticos, formam uma coisa chamada ecossistema. Tudo bem? Dúvidas? Fácil, né? Faz de conta que isso aqui, esse quadradão azul aqui, representa a nossa biosfera, representa o planeta Terra. Bom, o planeta Terra, a nossa biosfera, é um conjunto de vários e vários ecossistemas. Olha só, então aqui eu tenho um organismo, tudo que é laranjinha forma uma população interagindo com outra população, a gente tem o que a gente chama de comunidade, que interagindo com esse fundo verdinho seria a representação dos fatores abióticos, eu tenho os ecossistemas. O conjunto de todos os ecossistemas que eu tenho no planeta Terra, eu formo o que eu conheço como biosfera, tá? O conjunto de todos os ecossistemas do planeta Terra.
Meninos, ainda dentro dessa nossa organização aqui, dos níveis de organização, dessa hierarquia que a gente tem na nomenclatura da ecologia, tem dois termos que são bastante importantes, que seria interessante a gente retomar, tá bom? O primeiro deles é o termo biota. O que é biota? Biota, pessoal, é um sinônimo de comunidade. Ou seja, vários organismos de espécies diferentes que habitam um determinado lugar em determinado tempo aí ao longo da evolução biológica. Mas eu tenho um outro termo bem importante e que é muito confundido nos vestibulares, que é o termo biótopo, que tem um acento e eu não acentuei. Pronto. O termo biótopo. O que seria biótopo, pessoal? Bom, biótopo é o conjunto de todos os fatores abióticos que estão presentes em um determinado ecossistema. Então, se eu tenho um ecossistema, eu tenho a biota, que seria a parte viva, e o biótopo, que seria a parte não viva, ou seja, os fatores abióticos. Bom, meninos, o segundo tópico bem importante que a gente tem dentro de ecologia são as teias e as cadeias alimentares. E o que são as teias e cadeias alimentares? Bom, é basicamente um gráfico que mostra aquela relação que a gente já falou em sala de aula de quem come quem. Sim ou não? A gente vai falar de fluxo de energia nos ecossistemas no terceiro tópico, mas a gente sabe que esses caras aqui, os vegetaizinhos bonitinhos, eles vão absorver a energia do Sol e essa energia vai circulando através dos ecossistemas. Tem mais uma nomenclatura para isso. Os vegetais, ou os caras que fazem fotossíntese ou quimiossíntese, aqueles caras autótrofos que produzem o próprio alimento, nesse caso aqui na ecologia vão ser chamados de produtores. Então essa plantinha aqui a gente vai chamar ela de produtor, tudo bem? Todo mundo que come a plantinha, o gafanhotinho, o sapinho come o gafanhoto, mexi aqui. A cobrinha comeu o sapinho, ó, sobrou só a patinha para fora, e o gavião comeu a cobra. Todos são consumidores, tá? Mas tem uma nomenclaturazinha que a gente vai usar, que é um consumidor de primeira ordem, ou consumidor primário, um consumidor de segunda ordem, ou um consumidor secundário, e acho que não vai aparecer aqui no vídeo, mas tudo bem. Deixa eu puxar para cá. Pronto, um consumidor terciário, um consumidor quaternário. O que é um consumidor primário? O consumidor que come produtores. O secundário, um consumidor que come consumidores primários. O terciário é o cara que come consumidores secundários e o quaternário come terciários e assim por diante. Tudo bem? E por último, tá vendo todas essas setinhas aqui pra gente recordar? Tem os nossos funguinhos amigos e as bactérias também, chamados de decompositores. Os decompositores são responsáveis pelo processo de remineralização da matéria orgânica. O que seria isso? Eles pegam os restos de matéria orgânica de todos esses caras, das plantinhas, ou seja, produtores, e dos animaizinhos, todos os consumidores, e transforma novamente em matéria inorgânica apta para que os produtores possam utilizar. Tá bom? Então, essa é a nomenclatura importante que a gente tem para retomar. Produtores, consumidores e sempre voltando para os decompositores. Mas, como nem tudo são flores, aqui a gente tem mais ou menos o que acontece na natureza. O exemplo anterior que a gente viu era uma teia alimentar, e isso aqui é uma cadeia alimentar. Vale retomar. Qual é a diferença, professor, entre teia e cadeia alimentar? Bom, numa cadeia alimentar, cada organismo envolvido vai ocupar só um nível trófico. Já numa teia alimentar, um organismo pode ocupar mais de um nível trófico. O que são os níveis tróficos? É importante a gente lembrar. Bom, eu tenho aqui plantas, flores, sementes e frutos. Todos são produtores, certo? Todo mundo que vai comer as plantinhas, então, por exemplo, esse ratinho come plantinha, ratinho é um consumidor primário, certo? O sapinho come o ratinho, sapinho é um consumidor secundário. O gafanhoto é o quê? Isso, faz de conta que vocês estão respondendo, né? O gafanhoto é um consumidor primário também, tá? E o besouro carnívoro que come o gafanhoto é um consumidor secundário, que é comido pelo escorpião, que é um consumidor terciário. Ah, mas eu cheguei onde eu queria chegar. Se ele come o besouro carnívoro, o escorpião é consumidor terciário. Mas e se o escorpião come o gafanhoto, ele é o quê? Ele é um consumidor secundário. Então, este escorpião, eu ia falar gafanhoto, esse escorpião está ocupando dois níveis tróficos, C2 e C3.
C3 quando ele come o besouro carnívoro, C2 quando ele come o gafanhoto, tudo bem? Ou seja, um organismo ocupando 2 níveis tróficos, ele é o quê? Certamente eu estou falando de uma teia alimentar. Eu não vou entrar em detalhes, ela é muito grande, mas a gente sabe que é uma teia alimentar, porque um organismo está ocupando mais de um nível trófico, tá? E como vocês são muito inteligentes, vocês já tiraram uma sacada importantíssima, que pode ajudar muito vocês nos vestibulares. Os consumidores primários são aqueles que se alimentam de produtores, ou seja, todos os consumidores primários são herbívoros, são organismos que se alimentam de vegetais, tudo bem? Já os consumidores secundários, terciários, quaternários e aí por diante, são todos carnívoros, tudo bem? Se alimentam de carne, ou seja, se alimentam de outros animais, tudo bem? É importante a gente retomar que existe um outro termo na nomenclatura chamado de onívoro. E como eu identifico um ser onívoro, que come tanto plantas quanto animais, em uma teia trófica? Bom, simplesmente eu vou olhar um organismo que ele é um consumidor primário e também é um consumidor secundário, terciário ou quaternário, tudo bem? Se ele é primário, come plantas e ele é secundário, terciário ou quaternário, eu vou falar que esse cara é um organismo onívoro, que se alimenta tanto de vegetais quanto de animais. Queridos, eu fiz um esqueminha aqui pra gente lembrar, ó. O processo da decomposição, escrevi matéria orgânica e matéria inorgânica, e é importante a gente não confundir esses processos. Quando eu falei de decompositores, eu falei que eles eram os caras que conseguiam transformar a matéria orgânica novamente em matéria inorgânica, ou seja, os funguinhos e algumas bactérias decompositoras são os caras que vão transformar matéria orgânica em matéria inorgânica. Isso é chamado remineralização da matéria, ou seja, eu pego todos os organismos vivos que não têm mais vida e de alguma maneira eu vou fazer eles voltarem para o ciclo da vida. Espero que todo mundo tenha assistido Rei Leão. Sim? E o que é o ciclo da vida que o Mufasa ela fala lá? Ó, eu tenho um outro grupo de seres, que são os vegetais, que vão fazer o oposto. Eles vão transformar matéria inorgânica em matéria orgânica. Então eles pegam sais minerais do solo e, utilizando a energia do sol, eles conseguem transformar isso em matéria orgânica. Matéria orgânica é essa que vai introduzir o terceiro tópico que a gente vai estudar agora, que fala das transferências de energia ao longo dos ecossistemas. Tudo bem? Então, quem fabrica, entre aspas, matéria orgânica são os vegetais, certo? Os animais simplesmente vão se alimentar dela. E já os fungos fazem o processo oposto. Eles transformam a matéria orgânica viva em matéria inorgânica não viva, que os vegetais podem utilizar no seu processo de fotossíntese. Então, o que poderia acontecer se os vegetais todos morressem? Bom, todos nós iríamos morrer, sim ou não? Porque a gente precisa de alguém para transformar a matéria inorgânica em comida, em matéria orgânica. O mesmo se todos os fungos morressem. Todo mundo também, de alguma maneira, ia entrar em colapso, ia morrer. Por quê? Porque os fungos fazem a remineralização da matéria. Se eu não tivesse fungo, eu não ia conseguir transformar essa matéria orgânica já morta novamente em matéria inorgânica e os vegetais não teriam matéria-prima para fazer a fotossíntese. Tudo bem? Importante retomar isso aí.